Olá pessoal, olha só, hein? Hoje a mesa aqui ela tá bem recheada de coisas, como vocês podem ver, temos muitas coisas para falar e temos muitas pessoas também. E olha só, bom, vou começar falando com o Felipe. E por que Felipe? Já tô chamando ele assim. Bom, conheço o Felipe já de longa data, mas acho importante, né, a gente começar esse bate-papo aqui, abrindo quem é o Felipe, o que o Felipe faz, o que que o Felipe tá fazendo hoje. Porque quando eu conheci o Felipe, na vida pregressa dele, olha só, o Felipe era um cara de TI assim como eu, né? A gente compartilhou alguns projetos juntos e o tempo passou e agora ele mudou, ele tá fazendo outra coisa. Eu falei assim: não, cara, vem aqui que eu quero saber o que que você tá fazendo, conta pra mim. E o negócio é bem interessante. Então, Felipe, Vamos obrigado lá. por ter vindo, obrigado por ter trazido o pessoal aí Obrigado, e conta Péricles, pra gente. conhecido como PC. Pois é, né? Pois Conhecido é. como PC. Bom, realmente faz já há 10 anos estou na Nancy, Que né? legal. E a Nancy é uma empresa de desenvolvimento de verniz aromático. Então, nós começamos desenvolvendo produtos químicos e chegamos na necessidade, né, do mercado de desenvolver verniz. E esses vernizes eram para a área de cosmético. Né? Certo. Então, larguei a área de TI e cheguei aqui na área de perfumaria. Olha só. Né? E hoje em dia a gente desenvolve, né, vernizes para todos os mercados. Então, mercado cosmético, mercado alimentício, né, mercado de embalagens, papelaria. Que legal. Então, Cara, assim, quando a gente fala verniz, né? Obviamente, verniz remete a muita coisa, né? E uhum, nesse caso, você já deixou bem claro e específico que se trata de embalagens ou papéis, né? É, tô vendo que você trouxe bastante material aqui e também trouxe especialistas nos assuntos aqui pra gente conversar. uhum. Fala para mim, né? Quais são as aplicações hoje que são possíveis de serem feitas com verniz, né? O que que o pessoal, o que que talvez a galera nem sabe que é possível ou que tá pegando e pode ter e Uhum. vai conter, por exemplo, essa ideia do verniz aromático, como você falou. Tá. Bom, explicar um pouquinho o que é o verniz Sim. aromático, tá? Porque quando a gente fala verniz aromático, as pessoas acham que é o cheirinho que você mistura num papel, que você borrifa num papel, né? O verniz aromático, na verdade, ele é um processo onde eu recebo a fragrância das casas de perfumaria. Então, imagina que a gente vai fazer um verniz cheirando banana, né? Ok. Então, eu recebo da casa de perfumaria a fragrância de banana. Essas fragrâncias, elas são, não é o perfume final, né? Ela é a matéria-prima principal do perfume, mas ela não é diluída em álcool, em água, em nada, é a fragrância pura. E eu microencapsulo essa fragrância. Então, existe um processo químico onde nós microencapsulamos as fragrâncias, né? Esse é um processo conhecido, é um processo antigo, se eu não me engano, da década de 60, 70. Olha só. Não é mais patenteada, a patente caiu, e são poucas empresas no mundo que fazem o processo de microencapsulamento. Tá? O que a gente pode imaginar é que o microencapsulamento ele seja como se fosse uma bolinha de ping-pong. Então, imagina uma bolinha de ping-pong onde você enche isso de fragrância. Ok. Tá? Só que isso Uma numa escala de escala tamanho. de nanotecnologia. Tá? Então, assim, na ponta do dedo você tem milhões de microcápsulas. Na ponta do dedo cabem milhões. Milhões. Tá? Essas fragrâncias depois de encapsuladas, elas viram um pó. Então, da forma de óleo, tudo, ela vira um pó. E esse pó você pode misturar em diversos tipos de produtos. Um dos produtos são os vernizes. Então, nós temos N tipos de vernizes. Você tem verniz que pode ser aplicado em roupa, em lata, enfim, qualquer tipo de substrato. Né? Cada verniz tem a sua aplicação. E esse verniz, quando ele é aplicado numa superfície, depois de seco, quando você raspa, você quebra essa bolinha de ping-pong, essa microcápsula, e você sente o perfume. Né? Olha só. Então, a grande vantagem é você consegue fazer o transporte dessa fragrância para outros lugares e por um tempo prolongado. Né? Eu encapsulo isso e enquanto ele estiver fechado ali Não tiver não rompido, tiver não tiver. rompido, ele está ali perfeito, em perfeito estado. Então, E pode isso dar 5 perdura anos, 10 cinco. anos. Olha Nós só. temos revistas de 10 anos que você raspa e você consegue sentir o cheiro do perfume. Claro, depende um pouco de como ele é armazenado, Sim. né? Se não está no sol, tudo. Mas ele estando bem armazenado, você consegue sentir o cheiro desse perfume. Que da Tá? hora, cara. E a Que gente fala loucura. perfume porque o mercado mais conhecido é o de cosmético. Né? Não, Então, lógico. nós temos revista da Avon, revista Boticário, Natura,
onde você consegue ter a venda do produto através de uma revista e as pessoas sentem o cheiro desse produto na revista. Mas você tem N outras aplicações, né? Então, hoje em dia, a gente tem as lojas com assinaturas olfativas, você tem comida, que você pode ter um cheiro ali, um salgadinho, Sim. um panetone, né? Então, isso daí ativa a área emocional aí de... Não, com certeza. Vai muito aquilo no conceito da experiência, né? Você Sim. aprimorar a experiência do cliente com o produto Uhum. numa outra esfera, né? Não Sim. necessariamente do ponto de consumo do produto, né? Ele, Exato. antes de consumir, ele já está tendo uma experiência agradável, até mesmo antes de abrir a embalagem, né? Sim, sim. Ele pode, nos pontos de venda, isso daí é uma vantagem, né? Porque você consegue fazer com que o cliente experimente o produto sem a necessidade de comprar ou de Sim, quebrar exato. a embalagem, de romper, de rasgar, né? Exatamente. Nós temos muitas pessoas, né? Ou se não a maioria, vão comprar amaciante de roupa, sabão de máquina e Exato. abrem, né, pra Ou sentir então o o cheiro. desodorante, né? Que o cara testa, e aí você vai lá, você pega você leva o frasco vazio para casa, porque Exato. tava lá na frente, foi testado por... É engraçado até porque existem lojas, né, onde os seguranças vêm falar, ó, você não pode experimentar, eles te repreendem, né? E você tem uma perda de material ali, querendo ou não, e Sim. o consumidor sai lesado de comprar um material que já foi usado. Considerável, Né? considerável. Então, é uma aplicação, né? A gente aqui, né, eu trouxe alguns materiais onde a gente vai ao longo aí da conversa. Sim, né, sim, vou querer saber de tudo. Mas antes da gente falar dos materiais, bom, vamos lá. Quem foi que você me trouxe aqui? Eu sei que você trouxe o Flávio. E sei que você trouxe a Sandra. Meu nome é Sandra. Olha só, né? Bom, e vamos lá, né? Qual que é o papel de cada um aí? Você, como da área comercial, apresenta um pouquinho deles aí, só pra gente saber. E depois eu quero ouvir, bater um papo com cada um também, pra gente discutir as áreas aí. Tá certo. Certo. Bom, Machado, né? Flávio Machado, nós conhecemos ele mais como Nome de locutor, hein? Machado. Flávio? O Machado, ele é o nosso técnico de gráfica e técnico de verniz. Então, nós, na fábrica, temos a nossa engenheira química, que é responsável pela produção das microcápsulas, e a partir do momento que a gente precisa colocar essas cápsulas no verniz, entra o Machado. Né? O Machado, ele é o especialista de verniz. Então, cada máquina, cada superfície, cada peculiaridade é o Machado que cuida. Bacana. Tá? E a Sandra é da Casa de Fragrâncias. Sim. Ela é da Artes Fragrâncias, Essências. Artes Essências. E quando nós precisamos de fragrâncias específicas... Ela quem desenvolve. Ela quem desenvolve. Demais isso, hein? Então, Olha, ela que responsa, hein? responsável Ou seja, pelo marketing. você faz o que ele aplica. É mais ou menos por aí que a coisa funciona. O que ele vende. E o que ele vende. ele vende. E antes disso tudo, só pra gente dar uma questão de dimensão da coisa. A Nancy, hoje, a gente tá falando numa empresa que envolve quantas pessoas num processo desse? Desde, vamos dizer assim, desde a cadeia principal, né, até o final da linha lá, ou seja, desde quem efetivamente vende, que é você, até quem executa depois dele, né, e faz o negócio funcionar. Hoje a gente tá falando quantas pessoas são envolvidas no processo. Por mais que pareça grande o processo, Sim. a quantidade de pessoas é pequena. Tá? Na Nancy, nós temos em torno de 10 funcionários. Enxutíssima Super estrutura. enxuta. E temos, claro, terceiros, né? Porque Sim. o processo de aplicação não é feito pela Nancy. Claro. Então, a Nancy, ela fabrica o verniz, e aí cada gráfica, cada cliente tem o seu método de aplicação. Mas dentro da Nancy, 10 pessoas. Que loucura. Olha, não, que loucura não, mas eu acho que isso, hoje em dia, é um modelo de negócio mais aplicado e sustentável, que você tem uma estrutura enxuta, né? Sim, Com um processo redondo, que funciona da melhor maneira. Nós temos as áreas que não são nosso core, são todas terceirizadas, né? Sim, claro. Então, o meu financeiro é terceirizado. Sim, faz minha sentido. Você se contabilidade concentra é efetivamente no que é o negócio, a parte neural da coisa. Venda e desenvolvimento de produto. Perfeito. Basicamente é isso, e produção. Né? Perfeito. Bom, agora eu quero saber o seguinte, Sandra, vou começar com você. Como que chega, né? A demanda, eu imagino que quando a Nancy te manda para o desenvolvimento de alguma fragrância, a partir de onde que partem os estudos? Conta um pouquinho de como que é o seu trabalho, né? Como que é desenvolver efetivamente uma essência, uma fragrância que vai compor aí a linha de produtos que a Nancy faz, que é justamente essa linha de atrito, de contato, né? Ou, por exemplo, que a gente viu aí, né? A aplicação de um determinado produto aqui, que já me deram um spoiler. Fala pra mim, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de como você trabalha nesse sentido, né? Tá. A Artes Essências, ela é uma casa de fragrância.
E nós estamos no mercado já há mais de 25 anos. Olha só. E a pergunta que você fez é como nasce, né? Como nasce Sim. esse primeiro projeto, esse cheiro que a gente vai desenvolver para um cliente por meio da Nancy, para chegar na ponta, para chegar num produto final com uma fragrância que represente aquela marca ou aquele produto. Sim. Tudo começa num briefing. E quando a gente fala de briefing, a gente realmente precisa entender que produto é esse, Tá. para que público que ele é destinado, que tipo de material ele vai ser aplicado. Então, é um material que eu vou ter ele num ponto de venda? É um material que eu tenho como um gift que vai ser levado e essa pessoa vai com esse produto para sua casa? Então, dependendo do produto final, que é esse cheiro aplicado em algum lugar, Ok. a gente começa a fazer o briefing com base não só qual é o produto, mas que tipo de direção olfativa que esse produto Olha precisa só. ter, Que loucura. né? Então a gente tem que imaginar esse produto, mas ao mesmo tempo você tem que pensar qual a direção olfativa que melhor vai se adequar a Certo. esse produto. Estou falando isso quando a gente tem um produto que não tem o cheiro, Sim, sim, né? Então, claro. por exemplo, eu posso estar pensando num hotel, numa loja, Sim. numa ambientação ou num produto que é um cartão de aniversário ou um caderno que de repente não tem uma fruta conectada a ele ou não tenha um apelo de ingrediente conectado, mas eu quero transmitir Uma sensação. uma fragrância, uma perfumação para esse produto. Então, dependendo do briefing, a gente faz todo o estudo para direcionar os perfumistas. Que da hora. Eu tenho duas situações. Eu posso ter um produto que já está direcionado. Sim. Então, eu vou dar um exemplo. Você pode estar me pedindo um caderno que tenha uma fragrância que seja equilibrada, suave, ao mesmo tempo moderna, mas frutada. E é para um jovem. De repente eu penso numa melancia. Perfeito. Temos já uma direção. Certo. Mas para eu construir essa direção, eu vou elaborar vários ingredientes. Eu vou adicionar nessa fragrância vários componentes, várias moléculas de diferentes cheiros, para que eu consiga te entregar um caderno que vai ter esse cheiro da melancia, mas que te leve para esse bem-estar que você disse que você quer. Certo. Né? A gente está falando de jovialidade, de Sim. modernidade, de alegria. Ao mesmo tempo, eu posso ter um produto que eu quero remeter à sofisticação, à elegância, à força, que talvez seja mais amadeirado, Sim. né? Um pouco mais couro, um pouco mais patchouli. Então, dependendo do briefing, a gente constrói a fragrância. Falando um pouquinho dessa construção, que eu estou dizendo que ela pode estar direcionada ou não, depende muito do que o cliente está pedindo para a Nancy, Sim. né? Sim. Então, se o cliente está pedindo um produto que já existe e ele quer adicionar uma perfumação, algum Ok. cheiro, a gente constrói essa estrutura de fragrância que tem a competência técnica para se adequar ao processo que vai ser feito pela Nancy. Ok. Então, a Entendi. gente entrega exatamente aquele óleo essencial que vai para a empresa, né, que se mescla aí com esse verniz, e aí a gente tem Aham. o Machado que tem toda a expertise para falar de como isso acontece, mas a gente entrega algo que ele tem ajuste fino com o que eu preciso de base ou de verniz e de matérias que vão ser adicionadas para que esse produto tenha esse efeito. Mas assim, a gente, lógico, a gente já recebeu diversos briefings da Aliás, Nancy. inclusive é uma curiosidade que pintou aqui, né? Partindo do ponto de vista de pedidos, Tá. ao longo desse tempo já rolou algum pedido estranho, assim, que, tipo, não desse para atender o cliente?
Você diz no caso de criação de fragrância? Sim, não, tudo bem. dá lance- Ok, talvez dá lance de aplicação, não, acho que dá ainda lance não. ainda não. Ainda Não, não, só- né? Não, só o ainda, que é. ainda. Vamos- Não, Não, mas só eu o de vou- maconha, que É, é, de aqui no maconha, Brasil é é. proibido, mas Não, fora mas, não. mas assim, é proibido até, Aham. até pouco É. tempo, porque a gente sabe que as regras estão mudando, né? É. Pode chegar um ponto que uma hora vamos falar que sim. Nós já sim. tivemos Vai nessa ter. solicitação de cheiro de cannabis. Já né? teve Já de tivemos, cannabis. é. aham. Inclusive Que por a sinal Arts ele é tá um cheiro desenvolvendo. agradável. Sim, sim, sim. Porque a gente está falando de um A gente está de um falando do outro cheiro, a produto, gente não está né? falando do Isso. efeito, né? E o cheiro, o Isso, perfume, não efetivamente. significa que Mas ele vai que ter também efeito. não tem Ele é esse agradável. cheiro do cigarro queimado. Sim. Não Exato. é esse cheiro. Exatamente. Uhum. é. Mas você me perguntou se a gente já recebeu pedidos, assim, briefings que são não estranhos, mas Peculiares, vamos É. dizer assim. o briefing muitas vezes ele está muito conectado com a história que aquela marca ou que aquela pessoa quer contar. Tá. Então, por exemplo, a gente já teve situações de uma exposição de artes, onde as fotografias daquele ambiente foram tiradas num determinado local, e para esse fotógrafo, essas imagens, aquilo que ele viveu, que ia ser retratado nessa exposição, ele queria combinar isso com uma aromatização de ambiente. E ele poderia Aham. também combinar essa aromatização do ambiente com um material que poderia ser um gift pela participação, pela Sim. presença, um cartão olfativo, dessa mesma situação. Então, eles são sempre conectados a muita emoção, Entendo. Faz sentido, né? Uhum. Fotografia, ainda né? mais que é um E a negócio que é perfumação, da ela área te da traz arte. isso, né? Então, assim, se eu falar, o cheirinho de um bebê, Sim. o cheirinho de um doce, o cheirinho de uma fruta, e Comida da dependendo de mãe, tudo comida aquilo da que eu avó, falar, né? Isso, e a aham. perfumação, ela te traz ela principalmente quando a memória gente, olfativa. ela traz a memória, Uhum. e ela traz também uma coisa que a gente costuma dizer, vem sempre acompanhada de um sorriso, quando é uma fragrância que eu gosto, Exatamente. né? Então, isso é um momento, isso é uma história. Sim, com certeza. Porque você tem um produto que você gosta e você consome, por isso que você está comprando, Exato. ou você pode ter ganhado. E essa perfumação, ela se estende além do produto quando você está falando que a embalagem tem um cheiro. Uhum. Então, isso é história, isso é emoção. E isso vem sempre, eu te afirmo, a parte- acompanhado de risos, A gente assim, que de trabalha com alegria. imagem fala, né? A memória afetiva, ela tá ligada em diversos pilares, sendo o visual, o tátil, Tátil e e agora o olfativo, olfativo. né? Uhum. Mas o olfativo, Eu acho que ele é o é mais o, intenso, né? ele é o que tem uma conexão direta com a sua memória. Sim, Exato. porque ele ativa o Isso, sistema nervoso aham. central de uma maneira que os Ele- outros não ativam. Na verdade, ele é o único sentido que Isso. ele não é traduzido pelo cérebro. Ele é conectado direto na memória. Sim, a Todos os interpretação outros, é imediata. Todos os outros, ele precisa ter uma interpretação. Então, você vê, ele vai para algum lugar, Ele processa e depois... E o cheiro não. O cheiro não. E o O cheiro cheiro é não. conectado direto. Sentiu Por isso, e- tem uhum. pessoas que sentem o cheiro, se arrepiam. Tem Sim, gente que sim. sente cheiro, sente saudade, né? Isso. Porque o cheiro realmente ele está Palpitação. conectado Uhum. à memória. Que loucura, que É. loucura. Bom, É. agora a gente vai falar com o Machado, né? Que aí, Machado, Sim. pelo que eu vejo, você é o cara que torna tudo isso possível. A gente tenta, né? Mas, Sempre tenta, bom, mas consegue. Chega no final, fala um sempre pouquinho, dá fala um certo. pouquinho para mim da especificidade da sua atuação, né? Porque é como transformar a fragrância num verniz que vai parar em Porque eu- diversos materiais, Aham. né? Mas aí depois eu vou te fazer algumas perguntas relacionadas aos materiais, mas Aham. vamos chegar lá. Porque o processo é esse. A Sandra faz a fragrância, tá? Nós encapsulamos, microencapsulamos, e depois a gente precisa aplicar essa microcápsula. Como que nós vamos aplicar numa superfície qualquer? Ok. A gente precisa de um veículo, tá? Que seria o verniz. O verniz a gente faz esse transporte da microcápsula para a superfície. Essa superfície, não só papel, também como filme plástico, como pode ser em alumínio, pode ser diversas condições, como tecido e tudo mais. Tem alguns sistemas de aplicação, né, desses processos todos. Dentro desses materiais que você falou, uma pergunta. Existe algum material que não é possível aplicar? Porque, como você disse, né, o alumínio a gente enquadra, por exemplo, no segmento de metais, né? Então, vamos dizer assim, Isso. todo metal que passaria por um acabamento com verniz
seria possível. Isso, desde que seja... Papéis, madeira, Ah. enfim, qualquer coisa. Desde que seja num processo industrial, Ok. dá para aplicar. Entendido, Tá? entendido. Por quê? Porque a gente tem os sistemas para aplicação. Vamos dizer, numa parede, tá? Seria uma parede única, mas dá para aplicar com jato, Sim. tá? Dá para fazer alguma coisa. Então, ou seja, E é bem sempre- amplo. A possibilidade de uso, ela é Sim, gigantesca, ela é imensa. Sim, sim. Porque não daria pra Qualquer gente dizer assim, logo de cara, alguma superfície- coisa que não daria pra ser aplicada. Uhum. Qualquer superfície que a gente imagine, Que a consiga gente aderir consiga também. ter Um aderência. acabamento de Eu sei aderência. se silicone. Nós talvez vamos- silicone que, É, o silicone não cola, não. O Tefal na aderente. Aham. Ou nada que... Mas aí faz sentido, Se né? A não gente vê, não quer, a gente não quer que não quer que adere faz- nada. Exatamente. Mas a função qual é? A gente desenvolver um verniz que dê aderência àquela superfície. Nós vamos Entendi, trabalhar em cima entendi. disso Entendi. para conseguir. Então, tem gente que fala assim, nossa, meu produto é diferente, eu não consigo aplicar. A gente dá um jeito, vamos fazer acontecer. Era Entendeu? exatamente disso que eu queria chegar. Ou seja, Aham. por mais mirabolante que possa ser a ideia do cliente, ainda é possível se chegar sim. a uma Chega. solução. Até É possível um chegar. desenvolvimento de Um dos solução. diferenciais Uhum. da Nance do mercado é esse. Nós temos o microencapsulamento, mas nós temos um técnico de verniz, uma área técnica Sim. que vai desenvolver de acordo com a necessidade do cliente. Do cliente. Porque muitas empresas do mercado, ela fala, olha, eu tenho esses vernizes, se dá, dá, se não dá, não tem o que fazer. Exato. Nós Aham. não. Nós vamos até o Vamos- cliente, vamos descobrir qual é o processo, verificar quais são as possibilidades. Aham. E aí o Machado tem, né, Aí os eu métodos tenho de impressão. os sistemas de são- aplicação são diversos, tá? Mas o mais comum, mais básico, seria o offset, processo Sim, offset, que tá, seria para ok. papel, Seria gráfico papel. tá? Para papel, mas só que ele aplica uma camada muito fina. Então eu tenho que fazer um verniz viscoso, bem viscoso, uma pasta, né? Um verniz pastoso, onde ele vai passar pelo processo, cada rolo, tem muitos rolos para fazer a aplicação, e vai diminuindo a camada. Então, na superfície, vai uma camada bem fininha. Então, para revista, essas coisas, é o suficiente, uma camada dessa, tá? Aí você raspa e você cheira depois de seco. Aí você tem outros processos, tem o flexografia. A flexografia, ela já aplica uma camada mais alta, tá? A gente consegue aplicar em outras superfícies, não só papel, como BOPP, outros filmes laminados, né? E você tem uma camada maior. Então, você consegue que nem para etiquetas, rótulos, essas coisas, rótulo de cerveja, de vinho. Olha só. Você Nossa, consegue uma... interessante. Essa parte aí Né? ficou. Interessante. Aí você consegue uma camada maior. Por quê? Porque tem menos rolos, é um verniz mais líquido, tá? Uma viscosidade bem mais baixa, você consegue fazer uma aplicação maior. E tem a parte de UV, que a gente usa, pode ser em flexografia, ou pode ser em offset, pode ser em outros sistemas, Serigrafia. serigrafia, que vai aplicar o sistema UV. É um verniz especial, um verniz para filme também, normalmente, tem boa aderência, e que a gente consegue uma cura mais rápida por ser esse sistema UV, tá? E tem a serigrafia, que a serigrafia é uma camada boa, bem generosa, tá? É o Que melhor, você- mais que pra nós deposita. é o melhor. É o melhor processo. Porque você consegue depositar uma camada maior de E quanto, cápsulas. aí é no caso assim, quanto maior a camada, ou quanto mais espessa a camada, vamos dizer assim, mais durabilidade você tem no material. Isso, você vai ter tem mais uma- cápsula por centímetro quadrado. Entendo. Então Entendeu? você vai ter uma Então- intensidade olfativa maior, você vai ter uma durabilidade maior. Exato, você vai ter- poder- as duas questões. É, né? você A vai força raspar e o tempo. e o de tempo. duração. E o tempo de duração. Você vai raspar mais vezes. Então, você vai, com a camada maior, você vai raspar mais vezes, vai ter mais cápsulas ali para você poder sentir o olfato, sentir o aroma e romper tudo mais, entendeu? Então, isso conforme o tipo de sistema de aplicação. Conforme faz, e daí a gente consegue outros sistemas, outras coisas diferentes. Já fizemos muita produção em rotogravura, que imprime filmes, imprime papel também, tá? Para embalagens flexíveis. Rotogravura também é um sistema que aplica camada muito generosa e uma impressão direta. Também é Sensacional. líquida a tinta, você consegue uma aplicação melhor. E nós Isso- temos desenvolvimentos, É. né?
Desenvolvimento, já fomos fazer É. desenvolvimento para aplicação em lata. Metalgrafia, É, em metal- vidro. Em Também vidro. temos. Então, é Já vidro, fizemos vidro, aplicação vidro é em loucura. vidro, em frasco no caso seria Frasco perfume, e né? perfume, claro. Exato. Mas em vidro ele é pintado. Muitos vidros aqui no Brasil são pintados com sim. jato. Conseguimos fazer um verniz que desse aderência no vidro, que foi aplicado no jato, porque a cápsula é nano, então você não consegue entupir, Sim, tá? O bico de aplicação. Conseguimos aplicar, ficou maravilhoso. Ficou muito bom. E o no vidro. interessante são as notas, né? As notas olfativas, como elas são percebidas nesse Sim. tipo de aplicação, Uhum. né? Você é diferente, obviamente, Claro, do que um claro. frasco de perfume, É, quando você... até a gente teve um bate-papo antes, né? Que a gente Isso. estava conversando, você explicou, o perfume tem a relação da pirâmide, por conta de ter a isso. utilidade dele do começo e Toda a tal. volatilidade, aquele ardido do álcool, Sim, tudo, né? Nas sim. cápsulas a gente não tem álcool. Né? Então, dependendo do tipo de fragrância, né? A Sandra depois pode até explicar melhor, mas essa parte mais volátil, as matérias-primas mais voláteis do perfume, a gente não tem como encapsular, né? Mas é uma boa referência. Você consegue identificar o perfume, Sim. você consegue... Porque ele preserva o corpo e o fundo, né? Entendi. Então, a nota de saída, que é aquela dos primeiros instantes, você perde Claro. considerando um perfume líquido sendo espirrado numa fita olfativa. Mas quando você fala do verniz, da aplicação e dessa perfumação, você já quase que pula direto para o corpo. Sim, Que você é a você nota vai ficar que no é final, o- que é aquilo que Que é dura. o super coração da fragrância, Sim, né? sim. Aquele cheiro que você fala, eu reconheço essa fragrância. E aí Uhum. você tem o fundo também que permite um pouco mais de prolongamento dessa fragrância. Uhum. Que até é o que acontece com as pessoas, né? Sim, Quando você aplica o perfume em casa, né, de sair no escritório, você está sentindo a parte volátil. Claro. Mas ao longo do dia, o que as pessoas vão pessoas vão sentir sentir em você é a nota de a corpo. nota de corpo. De corpo. porque as aham. primeirinhas são 10, 15 minutos. Sim. Depois elas Elas evaporam desaparecem. e fica a nota de corpo. Entendido. Uhum. E assim, o processo de encapsulamento, imagino eu que ele envolve algum hardware assim muito específico, não, é um processo puramente químico. É um processo químico-físico. Físico, Químico né? físico. Químico-físico. Uhum. Então, Você tem um equipamento que faz isso. nós temos alguns equipamentos que Sim, fazem isso, claro. né? Uhum. E como se fosse uma receita de bolo, né? Nós Ok. seguimos a receita e, claro, dependendo das fragrâncias, você pode ter uma mudança nesse processo. Tá? É Ok. como você realmente fazer uma comida. Né? Entendi. Dependendo sei lá, do óleo que vai se usar, ou do açúcar que vai se usar, ou do sal que vai se usar, você tem alguns ajustes. E como é que é feito o controle de qualidade dessa cápsula? Alguém olha no microscópio lá, um negócio. Sim. Aham. Quer dizer, do jeito que você falou que é nano, eu já imagino assim, para baixo do minúsculo. Então, não... Aham. O processo, como eu falei, a Nancy, ela surgiu há Sim, um tempo atrás, e o processo de desenvolvimento, ele envolveu até a Universidade de São Paulo. Então, ele Ok. envolveu o IPT. Nós, lá no IPT, nós utilizávamos o MEV, que é um microscópio a nível de elétron. caramba. Então, é um microscópio Uhum. que aumenta milhares de vezes e você consegue enxergar as cápsulas. Então, nós conseguimos enxergar quantidade de cápsula, quantidade de óleo dentro das cápsulas, O formato Nossa. da formato cápsula. da O cápsula, formato da cápsula que ela estava, que era espessura interessante da saber. parede da cápsula, Uhum. porque tudo isso influi. Né? Então, Sim, se você tem a imagino que sim. cápsula com parede espessa demais, você não consegue raspar e quebrar Quebrar, ela. claro. Uhum. Se ela é fina demais, nos processos de impressão, No próprio manuseio, ela ela já foi, se já perderia. estourou. Uhum. Então, o desenvolvimento, ele teve realmente uma área técnica de laboratório muito grande. Depois que nós conseguimos desenvolver e deixar o processo estabilizado, aí não envolve tanto mais a Sim, questão. ok. Então, nós temos um processo que foi validado e nós temos daí os processos de qualidade do desenvolvimento. Tá? Porque é até estranho falar, o perfume, nós não temos como identificar. É diferente de você fazer parafuso, fazer Claro, tinta, claro. que você fala, isso aqui é tinta vermelha, isso aqui é o parafuso de 2 centímetros. Sim. O perfume, uma vez que está todo mundo ali, não tem como identificar, a não ser pelo olfato. Exato. E se você perde, né, o nome do perfume ou a pessoa não conhece o perfume, você não consegue identificar.
Então, o processo de qualidade, de identificação das matérias-primas, de identificação das etapas do processo, ele é muito rigoroso. Tá? Então, lá na Nancy, nós temos retenção de todas as etapas do processo, para a gente ter certeza que, desde o óleo que chegou até o verniz que está saindo, é a mesma fragrância. Para que a gente não tenha erro de estou encapsulando maçã e estou entregando laranja. Isso não acontece. Né? Temos aí histórico de 12, 13 anos, nunca tivemos uma fragrância trocada. Né? E você questionou a questão de microscópio na Nancy. Sim, durante o processo de microencapsulamento, nós fazemos uma retirada de amostra para saber se as cápsulas estão do tamanho que nós precisamos. Ideal, da especificação técnica que foi definida. Os microscópios de laboratório, eles não são tão precisos como esse da USP. Imagino. Mas para o controle de qualidade é suficiente. Sim, então você trabalha com porções maiores, vamos dizer assim. Né? Em vez de você trabalhar em unidade, você vai trabalhar com uma centena ali, ou milhares ali, para conseguir. E aí tem o processo químico-físico, então eu preciso ter controle de temperatura. Claro. Aí a gente está entrando num outro viés. Exato, mas existe o controle. E na Anansi, nós também temos o controle de impressão, porque como o produto final entregue é um verniz, eu preciso saber como ele vai se performar. Né? Então, dentro da Anansi, nós temos departamentos de impressão, que o Machado é quem é o responsável, né? Ele, especificamente ele faz, mas ele é quem controla, quem manda. Onde nós, todos os produtos, antes de sair, eles passam pelo teste de impressão. Então, de cada lote, eu tenho a amostra dessa impressão, e essa impressão acompanha o material. Então, o impressor, né, a pessoa que vai imprimir isso na gráfica, quando ela recebe o produto, ela tem uma amostra para saber como o produto tem que performar. Então, é como se ele recebesse, por exemplo, uma tinta e ele tem ali a amostra de impressão dessa tinta. Nós temos o verniz aromático com a amostra do papel impresso para ele saber como que aquilo tem que cheirar. Então, ele tem como, mesmo ele não entendendo de perfume, não sabendo aquela fragrância, ele tem como, ao final do trabalho dele, pegar um papel ou pegar um plástico, raspar e sentir o cheiro e comparar com o padrão Anansi. Olha só, que... Bom, e o que antecede ao processo de controle de qualidade da Anansi é o controle de qualidade da fragrância. Claro. Né? Então, a gente também tem um sistema bem rigoroso em relação a toda a matéria-prima que é adquirida dentro da empresa. Então, retenção, toda a parte de controle e de certificação. Que também é um outro dado importante, né? Principalmente para exportação. E até, porque assim, o produto que ele entrega para um consumidor dele, né, para um cliente dele, acompanha uma certa papelada, né? E essa papelada são as certificações de que a gente está dizendo, olha, todo o nosso processo, ele tem o cuidado, ele tem qualidade, ele está dentro de todos os padrões que são exigidos para aquela determinada produção que foi feita. Né? Então, isso, acho que a cadeia de valor da empresa, da Anansi, permeia tanto o fornecedor quanto o trabalho que eles fazem, né? A gente tem experiência, né, Machado, de produtos que vão ter contato com alimento. Então, isso é um bom tema, então, o que acontece? Quando o produto, a gente precisa identificar onde vai ser usado o produto, essa fragrância, se é lado externo da embalagem, se é lado interno, qual a finalidade dele, tá? É só do lado externo, é para brinquedo, é para alimento, ou perfume, para pet, entendeu? Tem várias áreas, né? E quando ele é contato direto com o alimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com a casa de fragrância, tá? A Artes Essência vai fazer uma fragrância sem produto sem produto tóxico, tá? Sim. Sem produto nenhum tóxico, onde ele vai poder ter contato com a pele ou ter contato com o alimento que vai... Ou seja, tem a questão ainda de se certificar a questão de alergia, tudo que não pode gerar. Tem a carta de alergênico, são várias cartas. São importantes, né? Mas eu acho que isso é importante, garantir segurança. Mas com certeza, com certeza. E então, isso vem desde a fragrância, processo de encapsular, e o processo do verniz também. Se é um verniz que vai para alimento, essas coisas, tem que ser um verniz à base d'água. Eu não vou colocar um verniz UV, tá? Ele tem que ser um verniz à base d'água, que ele não tem nada, ele é atóxico, eu tenho laudo de atoxicidade, entendeu? Então, depende do processo.
E que nem nós estamos com desenvolvimento, ainda é desenvolvimento, junto com a Arts, para colocar na embalagem, mas só que na tampa, no plástico. Esse entendo. plástico ele vai tampar, vamos dizer, um frasco de suco. Sim. Ali vai ter contato com o alimento. Ou tá? seja, a ideia seria mais ou menos assim, a gente tirar a necessidade, por exemplo, da pessoa abrir a embalagem para sentir o perfume, como acontece com o amaciante, né? Você chega no Isso. mercado lá, Sim, você olha assim, tem uma verdade. fila de gente, né, Todo cheirando mundo para ver se o cheirando amaciante tá, Aham. tá ok. É até, na verdade, uma segunda opção, porque tem a etiqueta no rótulo, você pode raspar o rótulo e cheirar, Sim. ou, nesse caso, a própria tampa, o próprio frasco, você cheirar o frasco, já vai estar exalando o aroma do produto que vai ali interno. né, E quando você específico ali. faz essa opção, né, de trabalhar melhor a sua embalagem, você está entregando a perfumação na íntegra, porque muitas vezes o perfume, a gente está falando de amaciante, qual a performance dele? Exatamente. Misturado à Né? água. Naquele momento, no ponto de venda, você pode abrir, você vai sentir um cheiro, mas talvez nem seja o cheiro final daquele sim, produto. sim. E Não. na etiqueta, você já conseguiria, É porque ele é a verdade, nota é de verdade. corpo. Até Uhum. porque o amaciante, se a gente for a partir do princípio, no final das contas ele funciona também na base do atrito, né? Porque quando Sim. você pega a roupa e você começa a movimentar ela, é que você começa a sentir o aroma. No amaciante tem microcápsula. Tem microcápsula, o então. amaciante que Dentro do acontece amaciante. isso é microcápsula dentro do amaciante. É o mesmo sistema. É o mesmo Aham. sistema Sistema. que a Nancy é fabricante. Olha é, só. É um tema para o próximo podcast. Caramba! A Nancy é fabricante de... Aí nós chamamos de microcápsula, mas como o amaciante é líquido... Obviamente são nós- cápsulas, São eles são cápsulas maiores. e líquidas. Sim. Não, e daí nós vendemos isso como uma emulsão. Entendi, olha não, só. não precisa ser o pó para misturar no amaciante. Né? Não. Mas é o mesmo princípio. Não, beleza. Quando você raspa... Vamos deixar para o próximo Isso, episódio, a Nossa, gente é. discute isso daí. E beleza. E, bom, gente, e aí Então- vocês me trouxeram várias coisas aqui, né? Mas termina aí, Machado, que eu quero que você me explique aqui a diferença entre os vernizes que você falou nas aplicações que a gente está vendo aqui. Aham. Então, quando nós estamos falando sobre o contato direto com alimentos. alimento, ou se não com a pele também, tá? Não pode ter, A questão alérgica, não pode ter contato com a pele que seja alérgica nem nada. Então, isso é feito um trabalho antes, desde a fragrância, tá? No processo de encapsular, no processo de misturar no verniz, tá? Fazer a preparação do verniz também tem que ter um laudo, tem que ter análise desse material, para depois, na hora de fazer a aplicação, tem que se cuidar com a gráfica, por quê? A gráfica também não pode fazer uma aplicação desde que ela lave a máquina dela com produto químico, Sim. entendeu? E depois fazer a aplicação com verniz desse, aí não vai adiantar nada. Então você tem que orientar a gráfica para que ela lave a máquina com produtos atóxicos também. Com É tal qual a produtos- culinária para fazer alérgico. todo o Pode ser feito processo. com Você mesmo... não pode ter a contaminação Solta o processo. cruzada. Então, Exatamente. Senão, uma acaba pergunta, quando, contaminando. além de vender esse verniz aromatizado, você também faz esse tipo de ajuste, alimento com a gráfica que Sim. comprou aquele Aham, produto. exatamente. É um diferencial nosso, né? Perfeito, Porque isso é excelente. nós não só fazemos o produto, como nós estamos junto, tá? Dando assistência e fazendo a aplicação junto com o cliente, tá? Bacana. Isso É, é a gente importante tem, frisar isso. conversou mais Tem- cedo, né? Nós temos clientes espalhados pelo mundo. Tá? A Nancy Sim. atende hoje Sim, nós América do temos Sul, Uhum. né? Então Argentina, Chile, Colômbia, México, Brasil. Aham. Poxa vida. Na Europa é Polônia e Oceania temos as Filipinas. Se eu não errei o continente, é Oceania. Não sei se é Ásia ou Oceania, mas Aham. enfim, Filipinas. Filipinas. E esse é um diferencial. Então, quando o cliente tem alguma dúvida técnica, nós conseguimos ir até o local. Então, Fazer- eu e Machado já fomos diversas Sim, vezes atender o cliente, verificar a especificidade da máquina dele. Às vezes são empresas de mesmo grupo, mas com técnicas diferentes de Diferentes. impressão. Então, por exemplo, você Que tem... nem no caso da Polônia, era da mesma Era da mesma empresa, empresa. mas a aplicação lá é totalmente diferente, equipamento era diferente e tudo mais, para Então, poder... você tem uma filial aqui no adequar. Brasil que imprime de uma forma, e você tem essa mesma empresa lá na Polônia, só que imprime de outra de outra forma. forma. Sim. Aí E precisou nós precisamos realmente... ir lá fazer ajuste de verniz. Aham. Porque teoricamente o produto é o mesmo.
mas existem ajustes. Sim, Tá? imagina. Então, bom, como Aí- né, até na culinária, Claro. você Sim, compra o sim. açúcar do sul, açúcar do norte, são diferentes. Sal, né? Sal. Quantos tipos de sal, Sal tem agora? existe, Não é? né? Então, por mais que seja É o sal do Himalaia, o sal rosa, o sal vermelho, o vermelho, sal... Exatamente. A flor de sal. A flor É, de a sal. flor de sal, né? Então, Sensacional. e desses produtos, nós estamos acostumados, sempre que tem uma restrição, a gente chama de food grade, né, que é grau alimentício. Grau alimentício. Então, Aham. que teoricamente é o maior grau, né? Então, quando você tem, eu não sei, grau hospitalar talvez seja maior, mas para nós, o para food nós, grade food é o, grade. Aham. pior caso, né? Imagino. Onde você, tanto a fragrância, É de quanto maior o risco, verniz, maior controle. você é possa ter mais crítico. contato com mucosa ou até ingestão Uhum. desse produto, né? Ele precisa ser desse grau. E temos também questão de sustentabilidade. Né? Hoje em Uhum. dia, muitas pessoas estavam acostumadas no passado com com um adesivo. Você levanta o adesivo e sente o Sim, cheiro. sim, sim. Isso é uma Uhum. outra tecnologia que a Nancy não disponibiliza, né? Mas é uma E- tecnologia onde ela precisa ter uma base do adesivo, aí você tem a fragrância, aí você tem uma película em cima e tudo isso ainda vem Adesivo. num rolo, né? Sim. E para ser aplicado. Então, hoje existem políticas, eu acho que a Europa já está abolindo isso. Você não pode ter esse PET, Esse né? Como se fosse plástico. BOPP, Aham. PET, Sim. porque na hora de você reciclar, você não tem como reciclar o papel. Os métodos de reciclagem do papel e do plástico são distintos. Então, quando você tem o plástico colado no papel, você tem um problema, né? E o nosso não. O nosso verniz, ele é uma impressão direta no papel e ele pode ser reciclado diretamente. Olha só, esse é um Então, ponto legal também. Questão de sustentabilidade é uma delas, e a questão de legislação, né? Porque na Europa não pode mais ter o plástico, O o plástico. BOPP. Então, você não pode mais ter a tecnologia da Sim, etiquetinha, da etiquetinha. De cheirar. Olha só. Hoje a Nancy ela tem produção de energia renovável, então 100% Olha só. de toda a energia para a produção, para a fábrica, para o escritório, é toda renovável, né? Então, nós temos uma planta de energia solar, que é um diferencial, né? E isso melhora custo, Sim, né? com Melhora, certeza. e mesmo para fora ainda não é uma exigência, né? Mas nós temos certificações onde você tem crédito de carbono, né? Sim, E isso melhora sim. o nosso O ranking, né? o ranking Sim, dentro das exatamente. empresas, né? Dentro dos nossos clientes. Sensacional. Tá? Hoje vocês estão onde? A Nancy está localizada em que lugar? A Nancy fica no interior de São Paulo, a 120 quilômetros da cidade de São Paulo, Olha chama-se Iperó. Iperó. Iperó, né? É Conheço, já conhecido. passei por lá, é bem conhecido. Fica próximo ali a Sorocaba e Sim, Boituva. sim, Tá? sim. A cidade é pequenininha, mas é reconhecida, né? Como Sim, chama ela o é projeto? Aramar. Aramar. A Marinha do Brasil tem um projeto tem um Aramar projeto lá, lá. é bem grande. É onde é feito o Enriquecimento de urânio. enriquecimento e desenvolvimento do... Esqueci. o nome. Submarino. O reator nuclear. Reator nuclear. por causa do Reator submarino. nuclear do submarino, Do submarino. brasileiro é feito em Iperó. É feito em Peró. Caramba, É, olha só. isso acontece Que lá. legal, que Aham. legal. Então, quando a gente fala Iperó, eu falo, nossa, Iperó é a cidade lá do reator, reator, é lá aham. de Iperó para o mundo. Não, que legal, olha só. E é como você falou, né? Do ponto de vista de modelo de negócio, realmente é surpreendente escutar a história de uma empresa tão pequena, tão enxuta, do ponto Sim. de vista físico, Sim. né? Localizada Em em Iperó, Iperó. né? Mas com uma representatividade até internacional Sim. de grande escala, né? Sim. Se a gente for imaginar... Hoje, no Brasil, somos líderes na fabricação de verniz aromático. Sensacional. Então, embora a Uhum. empresa seja pequena, mas o nosso volume A gente ficou um tempo sem Cliente, se falar, emergência, mas a novidade é grande. É hein? grande. Caramba, Andou olha só, bastante. Andou bastante, que Andou. legal. Bom, vamos lá. Isso aqui, pelo que eu tô vendo, ó, tem uma similaridade com catálogo, não sei, Isso, enfim, de mostruário de esse- revista aham. de algumas marcas que a gente conhece, né? Já O conhecido, pessoal, né? O pessoal do marketing de rede, multinível, vai ficar bravo Aham. comigo, senhor. Venda direta. Venda direta. Venda direta, Pô, venda direta. Venda direta. É venda direta. por catálogo. Isso, Isso. venda por catálogo. Já é. Então, esse caso aqui, nós imprimimos inclusive num parceiro nosso, tá? Certo. Logprint. Foi feito no tamanho do frasco e em offset, rotativa, tá? Você raspa isso, já
E é um toque suave, Tem assim, não preciso passar unha, né? É Não, raspadinha. não, basta ou a raspar, própria nossa. pele, tá? Você Caramba. raspando a própria pele do dedo ou da mão, assim, você já rompe e já sente. Olha, toque de amor esse aqui, ó. Sensacional. Esses são exemplos de catálogos, de revista, tá? Catálogo, panfleto. Panfleto, tudo que Então, é uma empresa de... a parte de papel é de bem dono tranquila. sanitário, por exemplo. Dono sanitário Sim. é amaciante. Uhum. Imagina que ela vai fazer um lançamento de perfumes novos do amaciante. Ok. Ela pode fazer o jornalzinho do supermercado, pode fazer um cartão postal para divulgar isso. Por mais que hoje em dia seja tudo digital, mas ainda existe, né? Sim, a entrega sim. de papel. Uhum. Então, essa é uma das aplicações. E aí, a gente Isso. falando nessa característica aqui desse material, a aplicação nesse tipo de verniz aqui, ela duraria aqui por quanto tempo? Por anos. Esse Anos. daí já tem pelo menos uns 6 anos Esse, aplicado. Esse- E você raspa e esse você cheira. catálogo foi impresso Esse há no catálogo mínimo 6 anos. São 6 esse anos. que tá aqui. Esse que está Esse na que sua tá aí. mão. Ou seja, faz 6 anos que ele tá aqui. Que ele e se tá eu aí, se raspar em você qualquer raspar, pedacinho você aqui, vai cheirar. eu- Cara, Como eu falei, procura isso, velho. foi o que Porque ele falou a no começo, cápsula- a cápsula está protegida. Ela né? está protegida, ela não oxida. Entendeu? Sim. Ela está protegida ali, ela não tem contato com oxigênio nem nada. Tá ali guardada. A hora que você passa a mão, que você raspa e quebra, ela libera Assim, todo o aroma. a gente teria como estimar numa área dessa aqui, não? Quantidade. Quantos? Não. Chega a não bilhões, então. talvez? Não, Ah, não sabe. Mas são É, muitas. mas então, Não, porque assim, a gente É fica imaginando, né? conforme- Porque eu vou assim, ó, Porque eu vou raspar é aqui, vou raspar aqui, conforme o uma hora vai sistema de acabar, aplicação. mas- Não, é verdade, Ó, vai sim. acabar. Vamos lá. Por isso que a é área é importante. Exato. Se você tem uma área pequenininha, você raspa poucas vezes, Acabou. vai acabar. Então, se você tem uma área maior, você vai ter mais espaço para você Exato. raspar Então, e você aí vai cai ter naquilo que você toque, falou, a né? questão da É. intensidade, A intensidade, e a durabilidade. E É, o durabilidade. O Machado Entendeu? nunca Ele gosta também. que eu sou vendedor e ele não tem. Esse é o cara que cria o problema. Eu sempre sei, assim. é sempre assim. Eu crio o problema e ele tem que se virar depois. Para fazer. Mas uma funciona. Solução. um padrão, porque todo mundo fala, quanto custa, quanto que eu vou gastar, tá? Uhum. Então, nós temos os tipos de vernizes, que são Sim. pelos tipos de impressão. Eu vou falar de 2 básicos. Então, nós temos esse que é o offset, offset. por exemplo. Uhum. O offset, quando eu vendo, nós temos por base falar que o consumo dele é de 8 gramas por metro quadrado. Uhum. Tá? Até Então, no máximo 8 gramas, né? exato. Aí Uhum. depende muito do ajuste. Porque lá na máquina, tudo vai depender de quanto você ajusta a configuração, máquina. né? Sim, Então, uhum. enfim. Então, aqui você tem 8 gramas por metro quadrado. Quando você passa pelo sistema de flexografia, nós chegamos aí a 20 gramas por metro quadrado. Então, eu tenho mais que o dobro. Eu tenho quase 3 vezes. Quase né? 3 vezes. 2 vezes e meia. É. Uhum. A quantidade de cápsula, a camada de verniz e a quantidade de cápsula é muito maior. Então, quando o cliente não sabe qual método utilizar, nós damos preferência para o método que deposite mais verniz. Isso. Não Aham. só porque a gente vende mais verniz, mas Uhum. também porque o resultado final é melhor. É bem né? melhor. Então, Você a tem mais potência áreas. do Uhum. método usado, da flexografia, né, a potência do perfume é muito melhor. Tá? E temos a Uhum. serigrafia, que aí, Sim, a serigrafia consegue. enquanto a superfície aguentar, tá, a gente ela- pode pôr, pode chegar a 30, 40, daí depende da... Aí depende da tela, tela depende que é do sistema de usada, aplicação, sim. direitinho, tá? o- Você tem uma camada a secagem, bem maior. né? Você tem uma camada bem maior. E você consegue muito mais cápsula, então você vai raspar por mais vezes, Sim. você vai ter Você vai mais ter uma camada, condição. uma camada mais grossa também. Aham. Isso E dura você- por mais, Por muito mais, mais tempo tempo, ainda. por mais É. tempo ainda. Aí você melhora tanto o tempo quanto a intensidade. Intensidade. Aham. Nós temos Sensacional. os catálogos, né, de venda direta. Por exemplo, esse daqui está com todo o formato aí do frasco. Do frasco. Né? Uhum. Os que a gente encontra no mercado são aquelas bolinhas de 5 centímetros, Sim, 4 sim. centímetros. Uhum. Para um uso normal, das pessoas ficarem raspando, funciona, ótimo. Quando isso vai para um salão de beleza, por exemplo, que ele fica lá e a rotatividade de pessoas raspando é muito muito maior. maior, para de cheirar. Exato. Porque não Obviamente, acaba as muito cápsulas, mais pessoas né? raspam. E vai depender de como as pessoas raspam. Tem gente que raspa o pulso Exato. inteiro para ficar cheirando Tem gente que olha e fala assim, esse perfume é bom, peraí. E o resultado até funciona, mas vai funcionar 1, 2 vezes. Né? Uhum. E não como você tendo uma área maior. Tá? Então, a área também ela depende muito do propósito final do Não. material. Tá? Fantástico, fantástico. Uhum. E aí a gente tem... Aí tem outros sistemas. Tem Aham. o caso da etiqueta,
Nós estamos Sim. falando de flexografia, Que né? foi o que você acabou de Eu falar. falou de né? falar, A esse etiqueta- daqui não a precisa etiqueta ficar de 5 centímetros, Pegando, o pessoal... aham. E na etiqueta já tem o cheiro, você raspa e você sente sem precisar acionar Sim, o deixa eu dar- frasco, sem Ó, esse precisar. daqui é muito bom para deixar no mercado. É, É, ó. Ó. Então, a vantagem desse, qual é? Primeiro, se o produto já tiver finalizado, imagina que você importa esse produto, Sim, né? Então, Uhum. eu não tenho como imprimir no alumínio, não tenho como colocar isso num processo. Tudo bem, a gente desenvolve a etiqueta, ou você compra o verniz e manda imprimir a etiqueta, e Uhum. você pode ter a experiência aí do rótulo, né? Da raspicheira e Sim. atrás de uma etiqueta. Em cima da etiqueta no produto. Não precisa romper o lacre, lacre do do produto, produto, né? exato. Existem produtos, claro, que são abertos, mas normalmente cosmético, né? Os produtos... a vantagem de você poder colocar etiqueta, você não tem o rompimento de lacre, Sim. né? Dependendo do produto, claro, você tem os amaciantes, tudo que você abre, não tem problema de contaminação. Mas cosmético, comida, eles são lacrados, você não tem como. E também existem outros tipos de embalagem, né? Essa aqui, por exemplo, de cosmético, ela vem lacrada, você não tem como abrir, a não Sim, ser que você rasgue, exato. né? Né? Você Ou abra rompa o o lacre. rompe o lacre. Então, você quer sentir o perfume de um shampoo, de um creme, Não, você pode aliás, raspar. Esse tipo Raspar, de cheiro. cosmético que passa na pele, assim, a mulherada pira por causa disso, né? Então, Sim. quanto mais você der chance do pessoal perceber o anti-ruguinhas, anti não Sim, sei o sim. quê, Aham. para a noite, os É, olhos, né? É loucura, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, de cosmético com cheiro e que pode ser usado para alimento, Alimento. pode ser usado, né? Uhum. O alimento, na verdade, você não vai sentir o cheiro para comprar, mas ele vai ativar. Sim, Então, Uhum. você estimula a compra desse produto através do cheiro, Claro. até por curiosidade, né? Tem muitos produtos que simplesmente a curiosidade de estar cheirando leva a pessoa Exato. a A comprar o consumir. produto. Aham. Tá? A consumir. O que mais? E aí a gente tem aqui. Bom, eu esse, tenho- esse é. daqui. Esse daqui o aqui que que É é? uma... Vai lá. Não, pode... É uma Isso etiqueta. aqui é como Uhum. se fosse uma amostra de perfume. Então, Você lembra aquele tester, é isso? lembra do tester? Tá, boa. A diferença aqui, claro, você não tem o líquido aplicado, Sim. tá? E você destaca esse tester, tá vendo? Então, uma vendedora pode ter isso e ela destaca e você tem o cheiro do perfume. Você pode raspar, sentir o cheiro e aqui você tem toda a informação do perfume. Você pode ter um QR Code para comprar isso online, Nossa. você pode ter o telefone da consultora, né? Ou você pode até levar isso numa loja e falar, eu quero esse perfume, que é diferente dos testers. Normalmente Sim, sim. você faz o teste, você fica com 4, 5 testers, guarda na bolsa, depois você não sabe qual é qual. Exatamente. O Claro, branco, é. né? Você não sabe Se o que você que não tem. se marca de Exato. caneta, você Você não não sabe. sabe. Você não... Né? Então, esse daqui é um material, né, que E pode ser sem contar usado também de que venda. 4, 5 dias depois na bolsa também, você vai pegar lá, você só vai saber Você pelo vai ler o nome, né? nome, Porque o exato. cheiro já foi. Aqui não, aqui você raspando, você sente o cheiro. Sensacional tá? isso. Nós temos cartões, esses cartões de PVC. Então, ele pode ser usado para Card. gift card. Uhum. Nós temos uma marca de cosmético que tem isso. esse como gift card. E pode ser utilizado também com as assinaturas olfativas. Então, você pode ter hotéis, Boa. spas, Sim. ah, A chave, né? a chave do hotel, né? Esse aqui, qual é o verniz, Machado? O V, eu acho. Esse foi o verniz Esse é UV. verniz UV. Foi para verniz Então, UV. esse daqui é aplicado em serigrafia com verniz UV. Fez o verniz UV. Tá. Uhum. Sensacional. Nós temos caixas. Então, isso aqui é uma Cartucho caixa de com- perfume que uhum. se chama, né? Tecnicamente é um cartucho. Ah, Ele olha é só. chamado de cartucho. Aham. Mas, Então- porque o cheiro, no caso, tá interno. Você Esse pode colocar caso é interno. o cheiro interno. Então, quando o cliente tira Tira o o produto produto da embalagem, já o ativa atrito as já cápsulas ativa. e você sente o cheiro do perfume, tá? E você pode ter ele também do lado externo. Então, você pode, se o produto estiver lacrado, né? Sim. Você pode E é raspar e raspou sentir o e cheiro do sentir o cheiro. perfume na Que é nesse gôndola, caso aqui é né? externo também. Então, eu acho que esse lance aqui que você falou da caixinha é legal até porque incentiva o cara a guardar a caixa, porque várias vezes Várias que ele tirar vezes e pôr, ele vai, cheirando, ele vai sentir o cheiro, né? vai Então, sentir o cheiro. é. Uhum. Esse daqui é um do ponto exemplo de vista de um- valorização da embalagem, é um negócio É um interessante negócio, esse aqui. fantástico. Esse aqui é um cartucho aberto, né? Ele não foi montado ainda. Sim. Então, nós temos aqui produto de, né? É um teste nosso, é um produto de limpeza e um cheiro de laranja. Como se fosse aquelas vitaminas C de... Sim. Nossa, isso aqui lembra Uhum. lavanderia. É. E aí, É, esse daqui... Esse daí é vitamina C. Ah, olha só, é mesmo. Parece ter um Cebion aqui, cara. É o próprio. Olha que louco. É. Surreal. E detalhe, né? Você tá falando
em dois lados da embalagem, né? Isso, Tipo, uma mesma embalagem, na você mesma com embalagem duas você consegue aromas combinar diferentes. aromas Sim, sim. diferentes. Aromas Numa diferentes. mesma impressão, você consegue colocar aí 5, 6... Se você quisesse fazer uma letrinha com cada X, é possível. Poderia, mas aí não também, mas- mistura. claro, né? mas Tem que muito ser uma próximo, área né? separada. Mas assim, vamos dizer, existe tecnologia para isso. Até Existe. nesse nível chega, né? Aham. Nós não temos aqui, mas existe, por exemplo, uma propaganda de amaciante de roupa, onde você tinha 5 aromas, é um lançamento de uma marca, Aham. e ela tinha 5 aromas distintos, e no mesmo cartão eles colocaram os Os 5 cinco cartões, os 5 5 aromas cheiros. diferentes. Agora imagina o poder disso numa gôndola, né? Não, É. claro. A hora que né? você tá ali passando, que você só pega, compro ou não compro, Exato, É. a hora exato. que só de você tocar, É. você já vai sentir o cheiro. Sim, sim. Hoje a nossa mídia Uhum. impressa, É. né, de revista, É muito está legal. praticamente Tá acabando. finalizada, né? Exatamente. Mas Uhum. no passado nós fazíamos propaganda de revista com lançamento de perfume. Sim. Então nós tínhamos uma parceria com a Abril, Viu? né? Uhum. E a Abril, ela vendia propaganda com cheiro. Que cheiro. tinha na. Que Você tinha, abria uma página e tirava raspequinho. Isso. Você raspava lá e tinha o Raspava. cheiro É. de perfume. Então, Aham. ó, o cheiro de perfume, cheiro de pipoca, para Sim, fazer propaganda de sim. cinema. Uhum. Tá, tivemos várias. Manteiga. de manteiga. pizza. Manteiga. Aham. Cinemark fez muito isso. É. Fez muito isso em revista. Então, Sensacional. as aplicações. Uhum. Bom, eu Aí tenho eu tô aqui vendo aqui, também. pulseira. Ó, tecido, Tecido. Isso aqui pode ser fita para presente. Então, nós Sim. temos fita de caixas de kits, né? Então, pode cheirar chocolate, cheirar Nossa, morango. meu Deus do É. céu. A Sandra é quem cria os cheiros e a Aham. gente aplica. Aí deixa a gente com vontade de comer, aquela Exato. coisa. Então, isso aqui é para fita, que pode Aí ser a gente tem pulseira um de rolinho lá que evento. também seria o mesmo, Esse rolinho é a mesmo mesma conceito. coisa. Isso aqui é a forma industrializada, né? Então, você Sim. tem fita de presente que já vem com cheiro. Então, Essa daqui tá essa perfumada. tá perfumada. Nossa, muito bom. É. Inclusive. Não, surreal, Não, e cara. normalmente É. assim, você só de manipular, Só ela de já- manipular da É, pessoa. você percebe. Da Não pessoa precisa- abrir o presente, Sim. soltar a fita, não já vai vir Sim. perfumado. né, também. E hoje, com a compra online, se você parar para pensar, muitas vezes você não vai até o ambiente da loja para ter todo esse processo É. sensorial, Uhum. né? É. A loja do chocolate. É. O chocolate que está chegando via presente, presente ou uma aham. compra que você faz. Imagina você receber o produto Não. e com essa perfumação a Perfumação. mais Eu ainda, vou, né? assim, em Uhum. termos de experiência, né? É. Eu vou citar uma que eu obtive num outro segmento há muito tempo atrás ainda. Um pouco depois que a gente parou de trabalhar junto. Mas eu estava na empresa e eu pedi numa loja online uma garrafa de vinho. E eu comprei online ali e falei assim, beleza, eu que gosto muito pouco, né? E por incrível que pareça, quando ela chegou e o entregador tocou na recepção do prédio, que ele ia fazer a entrega e eu fui receber, eu peguei a garrafa estava gelada. Se eu quisesse pegar o vinho e abrir Beber naquela Na hora, ele já- estava na temperatura certa de ser tomado naquela hora. Nossa, que Eu fiquei com legal. raiva, porque eu tava no ambiente de trabalho, não podia abrir, tive que guardar, ele perdeu o gelo, eu tive que chegar em casa Gelar e gelar gelar de novo. mas em termos questão de experiência, você leva ela pra um nível outro absurdo. nível. Uhum. E aí é como você Você falou, leva, do produto, o produto efetivamente, que nem o caso do amaciante, o caso do desodorante, o caso de qualquer outra coisa. Você leva a Que envolva- marca para dentro de casa, Exatamente, né? sim, Você leva a sim. marca com você. Você desenvolve... Hoje nós temos, né, diversas lojas em shopping que possuem, né, a assinatura olfativa. Então Sim. você passa na frente da loja, Assim, você não pega precisa nem Pernambuco, ver. você É. pega Trussô lá, você passa na porta, Exato. você fica até com raiva. Você fala assim, meu, eu E queria levar quando um cheiro pra casa. quando você compra o produto dessa loja, você pode, através das embalagens, através de fita, levar essa experiência para dentro de casa. Sim. Então você não necessariamente precisa passar lá no shopping ou na frente da loja, e dentro de casa você consegue ter esse cheiro. Né, Não, através fantástico. de qualquer uma dessas tecnologias. É fantástico. É. Uma outra coisa, nós temos giz de cera. Eu ia chegar Então, aí, porque eu que sou pai de criança, né? Exato. Eu fico... Então, o giz de cera... Qual que é o da lance do mesma giz de forma. cera? A composição do giz vai à microcápsula. Tá? Então, também, claro, de manipular ele vai cheirar um pouco, Sim. mas como Que já nota-se que na mão ele... a cera ela é mais dura, tudo, você não consegue quebrar tantas cápsulas. Sim. Mas a partir do momento que Do você atrito. escreve, elas vão quebrando e você cheira o desenho. O O desenho. desenho fica cheirando Que, de que acordo loucura com... isso. Exato. E, posteriormente, você tem depositado em muitas cápsulas. Então, mesmo que depois pare o cheiro, você pode raspar Nossa. e o cheiro é reativado. Caramba. Ou seja, se eu passar a mão aqui, ele ainda vai Ele ainda vai reativar. Ainda reativar. vai cheirar. Daqui a um tempo vai parar de cheirar, você passa a mão, ele reativa o cheiro.
Nossa. Então, isso aí para criança, Sim, né? pelo amor de Deus, cara. Os gizes, por exemplo, as crianças, das perguntas é, mas a criança não vai comer? Então, o giz, ele é preparado com material amargo para a criança não Se não colocar na comer. boca, Se ela colocar- vai não, rejeitar não vai ali de rejeitar. imediato. Porque pode ser aroma de fruta. Sim, por é exemplo, porque você vai eu querer pôr na gosto boca. disso aí. Morango, É, banana. mas a hora que ela põe na boca, ela Uva. sente um amargor e ela vai tirar Ah, e não vai, rejeita. Entendi, não vai entendi. comer. Então, é uma outra tecnologia de E transportar. aí nesse fragrância. caso aqui, obviamente, isso aqui não é um verniz. Não, É, não. isso aqui- Isso é a massa A de massa cera. de giz de cera. Tá? Nessa massa é colocada a microcápsula, mas é uma massa. Que aí ela funciona naquele processo de emulsão que você falou, né? Não. Não, não, esse é não. outra Esse história. Aí ou seja, Então, no terceiro episódio do é, podcast pra nós- gente falar de giz de cera. de giz de cera e não só isso, Ah, de plástico. de Então, plástico, por exemplo, sim. nós temos, Isso. né, Os plásticos já que- são bem interessantes. que a né? maior parte das pessoas conhece é a Uhum. melicinha, né? Sim, Então, você pega a melicinha, ela é um plástico que cheira. Depois de um tempo, para de cheirar. mas demora, hein? Uhum. Mas ela demora. Demora. Então, é uma forma de transporte. O giz de cera é a mesma coisa. Então, Uhum. o giz de cera é uma massa e a gente transporta o cheiro através das microcápsulas. Uhum. Né? É diferente da medicina que cheira sem raspar, sem Sim. quebrar. Né? A intenção do giz de cera realmente é a criança desenhar. E temos os plásticos. Né? O plástico é uma outra tecnologia também Aham. da Nancy, em conjunto com a Arts, de fazer os plásticos cheirarem, que é o projeto que o Machado falou, né, de tampa de Uhum. cosmético, tampa de amaciante, Amaciante, enfim, você tampa. pode ter Tudo que é diretamente do plástico. injetado você ou cheira. balão, a gente Nossa, consegue fazer. não. É, Bom, até Uhum. saco de lixo, né? Nós temos Isso. os projetos Sim. saco de lixo. O saco Saco de pra lixo, lixo. você abre, cheira lavanda, cheira Sim, citronela, sim, cheira... cheira. isso é Aham. verdade. Ele Então, não... E é feito de um outro processo, aí não tem nada a ver com gráfica. Ele torna a mas experiência de mexer com o saco de lixo mais Mas um agradável do que pouquinho mais agradável, É, é. mexer com o saco de lixo, cara. Aham. Exatamente. E inclusive o citronela evita dos bichos Sim, virem, exato, entendeu? ele espanta, Mosquito, né? essas coisas, ele Espanta. espanta. Ele Repelente, ajuda, né? espanta, como repelente. Então, Esse e também é esses outro- projetos, nós dependemos da Arts, né? Uhum. Porque são fragrâncias para suportar o nosso processo. Claro, Então, claro. eu tenho diversos processos, né? E para cada processo eu dependo de algumas características da fragrância. Uhum. Tá? Então, ter a casa de fragrância como parceira é importantíssimo para o nosso Sim, claro. desenvolvimento. Exatamente. Tá? Porque E a gente, não... e a gente conseguiu formar um time muito bom, né, dentro da casa de fragrância, porque é a experiência olfativa de cada perfumista também, Sim. e isso é tempo, Sim. né? Então, a Uhum. experiência que cada um dos integrantes tem, constrói esse projeto novo, né? Entendi. Então, é uma casa que tem profissionais, químicos, Ah, sim. farmacêuticos, cosmetólogos, todo esse time dedicado na criação de um produto que vai ser colocado no verniz. Uhum. Eu acho assim, essa parte de perfume é... Ele foi tossir, só pode. Uhum. A construção da perfumaria, ela é fascinante, né? Sim. Porque às vezes a Uhum. pessoa acha que, o cheiro da maçã, mas não é um cheiro, Cheiro, um é. ingrediente e Exato. uma maçã. Exato. Às vezes, para formar esse cheiro, a gente Quantos componentes a tem, gente mais ou menos? agrupa ali, constrói. Uhum. A gente costuma dizer que a gente faz uma modelagem de estrutura de vários ingredientes para você ter o cheiro da maçã. Mas eu estou usando 60, Sim, 70 ingredientes Para chegar para num chegar cheiro. num cheiro que vai ser loucura. usado numa Seria tão embalagem, óbvio, por né? Pega a maçã, exemplo. tira o Tira o cheiro da cheiro maçã e extra. põe lá, né? Não, Mas, e- Exatamente. e a E questão, detalhe, eu acho que tem um ponto aí que Vai lá. acho que vale a pena a gente reforçar, né? Uhum. A gente tá conversando sobre o projeto, então a gente cria um longo tempo nessa conversa, mas quando isso é na prática, Uhum. muitas vezes a gente tem uma aceleração, porque você tem o cliente querendo lançar um produto. E o Felipe vem até a Artes Essências, né? A gente faz o briefing, Semanalmente. e isso tem que ser numa a velocidade. arte também está em Peró, só para saber. Não tá tão Artes perto assim. Essências, a gente está em São Paulo, em São Santo Paulo. Amaro, mas a gente precisa ganhar velocidade. Sim, Né? claro. Então, a atenção na primeira reunião de briefing, ela é importantíssima, porque a gente tem muitas vezes um prazo bem apertado para conseguir entregar para esse cliente, né, final, o produto que ele deseja. Então, sai todo mundo correndo. Não, imagina. Né? E tem uma coisa importante, né? A gente falou da maçã.
tem a questão de que a maçã que eu me lembro é diferente da maçã que você Sim, se lembra, que é diferente. tem Exato. essa Mais ou também, menos isso, aham. coisa que cheirar uma taça de vinho. Exatamente. Eu vou cheirar, Cada vou- um, vou cada ter um uma tem a sua percepção e você vai ter a interpretação. sua. Cada um tem a sua Exatamente. interpretação. Por isso que você precisa Exatamente. traduzir esse briefing. Que maçã é essa? É. Ela é Nossa. verde, ela é azedinha. Exato. Ela é a maçã da torta, ou ela é a maçã Isso. do sul. É. Cada Maçã da Branca de sul, Neve. né? Cada maçã. Exatamente. Cada maçã é uma maçã. Eu não sei, você tem o nosso cartão? Nosso Tem, no cartão nosso tava cartão aqui por tem. cima. Acho que eu entreguei para. Ah, tá ali, ó. Tá ali. Perfeito. Isso daqui é uma outra aplicação. Nós temos diretamente no cartão empresarial, né? Por exemplo, nós temos uma assinatura olfativa. Então a Nancy conversou com a Arts para a Arts desenvolver uma assinatura olfativa para a Nancy. Um cheiro exclusivo, Exclusivo. para a marca. Então nós chegamos lá e falamos, Vamos lá, olha, eu vamos quero o ver. cheiro de uma empresa. E aqui eu consigo ver uma faixinha. Essa Sim, faixinha essa aqui é onde faixinha está onde tá Onde tá o verniz o aplicado. verniz. Então, esse daqui é o perfume Anansi. Esse é o cheiro da Nancy. Ah, Envasa um frasquinho lá, porque é interessante, hein? Rapaz, É. que legal, Aham. hein? Que Esse é o legal. cheiro da Nancy. Sensacional. E essa Isso é daqui, bacana. assim, Cheiro da não tem em lugar nenhum. Não, esse foi não, desenvolvido esse é exclusivo pra para Sim, nós. exclusivo. Exclusivo. Uhum. Aí quando você chega lá no escritório, tem esse cheirinho de borrifado. Não tem Não, ainda. acho que, não, Vai ter. acho que tem um Vai ponto que é chegar. mais, não, acho que tem um ponto que é mais Mas importante. É muito cheiro lá. Esse cheiro é exclusivo da Nancy. Sim, Mas todo o projeto que a Nancy traz para Artes Essências é exclusivo para aquele cliente daquele briefing. sim, claro, Sim. claro. Sempre claro, é uma claro. criação única. Claro, eu imagino. Aham. Eu imagino. E não só Para um única para o produto, cliente, mas para cada produto Para do cada cliente. produto do né? cliente, Mostrar a exatamente. diversidade que tem, né? Numa linha contínua. Exato. Nós temos, porque assim, uma grande dificuldade que nós temos hoje é do cliente precisar dos prazos, né? Então, assim, nós temos um catálogo de fragrâncias. Esse catálogo, que não é exclusivo, né? Nós deixamos ele, podemos chamar de produtos de prateleira. Então, eu tenho já a minha maçã, uma maçã desenvolvida, eu tenho uma banana desenvolvida, eu tenho Isso. cheiro de refrigerante de cola, eu tenho, Uhum. enfim, flores, rosa, né? Esses são meus produtos de prateleira. Então o cliente me liga e fala, eu quero um cheiro de melancia. Eu pego o que eu tenho e Sim. dou para ele cheirar. Ah, mas esse cheiro aqui tá muito mentolado, tá muito doce, tá muito... Tá muito Fala, olha, cítrico, isso é o que eu enfim. tenho pronto. Se você quiser, você me dá o seu briefing, eu levo até o meu parceiro A gente e a desenvolve. gente desenvolve um específico para você. Uhum. Isso demora, né? Claro. Então vai ter aí 4, 5, 10 dias para a gente desenvolver. Eu imagino que ele ia falar 4, 5, 6 meses. É. Ah, A Artes olha, tem um bom não, dá reconhecimento rápido, de né? velocidade. Dada a Tá? complexidade da coisa, né? Você já fica imaginando. Meu, 70 ingredientes para fazer uma melancia, você fala, meu, É. Qual é a... né, eu vou falar um pouquinho do processo que eu tenho de Perfeito. experiência. Então, assim, o cliente ele me solicita um briefing, sim, eu pego esse briefing, levo para a Arts. A Arts vai demorar aí 7, 10 dias para desenvolver. E ela me desenvolve talvez umas 5, 6 amostras. Aí eu tenho que pegar essas 5, 6 ainda em amostras. 10 dias ainda faz 5, 6 amostras. Exato. Eu Caramba. pego essas amostras e levo até o meu cliente para ele escolher qual ele quer. Melancia 1, melancia 2, melancia 3, melancia... Ele fala, olha, eu gostei dessa. Essa melancia para mim é a melhor. Aí isso volta para a Arts. A Arts tem o tempo de produção desse produto. Então, a gente falou de 10 dias, até eu conseguir uma reunião com o Sim, cliente, vai claro, mais alguns claro, dias. claro. Aí eu tenho o tempo de produção da Arts. E aí eu tenho o tempo de produção do meu verniz. Então, isso ainda vai para minha fábrica, eu tenho que encapsular, misturo isso no verniz, isso vai para a gráfica, primeiro, para e aí depois... você tem o processo gráfico de impressão desse verniz. Então, assim, menos de 15 dias, um mês, Em menos de um mês você não dá. não, de um perfume Menos de um que não mês, existe Para algo sair tangível, tangível, não é factível. mas um mês. Mas um mês ainda é rápido. Não, ainda é rápido, mas tem tempo. clientes que querem para amanhã. Pra amanhã, Me não, ligam imagina, na segunda-feira imagina. querendo o produto impresso na sexta. Aham. Não, porque Então- a gente tá falando numa criação, né? Um Sim, desenvolvimento de sim, produto. E sim. desenvolvimento de produto, pô, Demora, quanto tempo leva demora, para se sem desenvolver dúvida. qualquer produto, né? Sim, Coisa sem de dúvida. anos, às vezes. Sim. Isso faz em um mês e é rápido, é muito então, rápido. mas- reclama. Mas tem uma coisa, mas isso daí é a nossa parceria com a Claro. Artes. Tá? Sim, Se a gente sim. for levar para uma outra casa, casa de de fragrância fragrância grande, tudo, grande, não. que não tem tanta parceria,
Aí é 30 dias só para eles Só pra desenvolverem. desenvolver. Não, eu acredito, eu Aí só para acredito. eles desenvolverem, entendeu? Eu acredito. Então, Mas hoje- ter realmente alguém, né, parceiro que Sim. consiga entregar nos prazos e consiga nos atender é Uhum. fundamental. Não, fantástico. Bom, gente, eu acho que a gente, vamos dizer assim, explorou todas as possibilidades, inclusive de tudo que estava aqui na mesa. Confesso, cara, que eu tô, assim, mais do que surpreendido com essa conversa depois de tanto tempo. Queria ouvir o que você tinha a dizer, mas não imaginava que era tanta coisa. E tem, como você falou, a gente tem assunto para mais outros bate-papos, né? Sem dúvida. A gente Aham. sentar outras vezes aqui e falar sobre outras coisas. E, cara, incrível, incrível mesmo. Meu, obrigado Muito por bom. ter vindo. Obrigado. Obrigado. Sandra, Obrigado. prazerzão te conhecer. Eu que Obrigado. agradeço. Conheci a pessoa que é responsável por fazer cheiros, olha só. A gente tem um time forte por Olha trás, só. né? E, assim, a gente fica super feliz também de fazer a parceria Claro. e de participar desse momento com vocês, né? Esse bate-papo para a gente esclarecer. Sim. Acho que tem sim. tantas oportunidades esse mercado, enfim, Não, é aproveitar. exatamente. Isso aí. Machado, bom, nem vou falar nada, porque você é o cara que torna tudo isso possível, né? Você é o cara que fala assim, ó, meu, o cheiro vai pra lá de verdade. Mas antes da Vai. gente ir, eu não falei de uma coisa que tá aqui na mesa. Esse é É. lançamento Que ainda. isso daqui falaram assim pra mim, ó. Esse daí ele deixa por último. Uhum. Mas isso daqui é tecnologia nova, é isso? É coisa nova isso aqui. Isso, é um projeto novo, é uma Aham. tecnologia nova, com todos os cuidados, principalmente por ser criança, né? Que a Nossa. gente precisa tomar cuidado e o Por negócio acaso tem a ver com essa... bem agradável. Tem a ver com isso Tem a aqui? ver. Tem a ver? com morango, Nossa! sim. Aham. Dá vontade de comer o caderno. A criançada vai gostar bastante Vai desse gostar. aí. Pais, tomem cuidado com seus filhos começarem a morder folhas de caderno. Olha, quando isso aqui tiver, mas olha, sensacional. Bom, e com certeza quando isso daqui estiver no ar, a gente precisa falar disso aqui Sim, também, sim. como que é Vamos, sem feito. dúvida. Eu acho que é fantástico, Vale a pena. Uhum. né? Bom, pessoal, Isso aí. esse foi um bate-papo com o pessoal da Nancy. Pelo que vocês viram aqui, a gente tem muita coisa ainda para falar. Uma empresa Aham. que tá lá em Iperó, olha só, mas de Iperó para o mundo, De como o Peró Felipe para o falou. mundo. Bom, nos vemos no próximo episódio. Até logo. Até. Obrigado. É.